tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estou entrando aqui ao vivo no nosso último dia de lives da semana Família que eu quero. E eu tô tão assim ansiosa e ao mesmo tempo assim tô nervosa, como se fosse assim o primeiro dia. Feliz e grata, né, por essa semana que foi assim maravilhosa, foi muito mais do que eu imaginei. E triste porque tá acabando, né? A Jaqueline Bastos já está aqui, pontualíssima. Vou chamá-la. Vamos chamar ela aqui para dividir a tela. Vamos aguardar. Minha primeira live com a Jaque. Tô ansiosa. Olá! Oi! Oi, Tudo Jaque! bem? Tudo bom? Nossa, tudo! Ai, fiquei até vermelha! Muito emocionante falar com Que você! alegria! Uma alegria toda minha, tô Nossa! emocionada também. Olha, Nossa, minha Julie, foi uma semana maravilhosa. Só teve um dia que eu não vi nada, que foi na terça, porque eu acho aham, que teve algum problema, eu não cheguei na hora. Mas aham. fora isso, foi maravilhoso. Muitas coisas estavam aqui, sabe, toda hora me tocando, e eu coloquei em prática várias dicas do que vocês falaram aqui. É maravilhoso, como é boa a partilha. E ninguém sabe mais do que ninguém, né? A gente só tem a É, dividir uma com a outra e a gente soma. Foi muito bom, é foi muito verdade. legal. Boa tarde pro pessoal que está chegando. Foi Tem uma semana bastante gente. maravilhosa. Depois você passa os links, você vai botar no YouTube, é isso? Eu já baixei todas as lives anteriores e eu tô tentando, ainda não tentei subir no canal. Assim que eu Ah, então subir, tá. vou Tá. avisar e aí eu Avisa, mando para você isso. também. Tá ótimo. Foi maravilhoso, Já, maravilhoso. já que só para assim para as pessoas saberem, né, que você foi assim a pessoa que me motivou muito aí durante essa semana Que coisa boa. e foi assim mais do que eu esperava, viu? Assim, algo que era para ser uma semana assim, eu não era um evento, de repente se tornou um evento, Um sabe? grande E evento, eu vou te um dizer. grande evento. E assim, hoje eu estava refletindo sobre, né? Até comentei com você. Quando eu organizei a ordem da programação, foi assim, de acordo com a disponibilidade que vocês. Ah, eu quero, né, eu gostaria de participar. E eu coloquei. E aí a Lília foi a primeira e você está sendo a última, né? A Lília abriu e você está fechando. E o seu tema e o dela se complementam, sabe? Verdade. E as outras meninas também têm um significado muito grande, mas é muito interessante. Hoje caiu a ficha, né? De É como verdade. o tema de abertura e de fechamento eles se complementam. Verdade. E só pode ser Deus, né? Quando a gente coloca Com Deus na frente, certeza. ele guia o nosso trabalho e as coisas fluem da melhor forma Verdade. possível, né? Vamos Verdade. dar boa tarde aqui para o pessoal que está entrando, a Lúcia, Coach Van Conexão Ventre e Coração, Oi, a Fê, Lúcia. Marta Campos, esposa, mãe de dois e doula, Sabe quem é a Andréia esposa mãe de dois e doula? É Thaís. Thaís da AME também. Oi, Thaís. É, Thaís também é da Academia de ai, Mães mas Empreendedoras. é bastante meninas, né? Tinham mais de 300 mamães naquele grupo. É, A gente não consegue lembrar, né, de todas. E a verdade. gente é uma sementinha daquele grupo, né, que É verdade. germinou. É verdade. Verdade. Ai, muito bom. É um prazer enorme, né, estar aqui com Prazer é você, meu. né? Depois de a gente se conheceu em 2016 na Academia de Mães Empreendedoras e desde então eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu percebo assim o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu enquanto profissional, enquanto pessoa, Que bom. nossa, assim, só coisa boa, né?
E ontem eu assisti. Foi ontem, né, que você fez a live? Foi, né? Da Força. Quarta-feira. E eu assisti aquela live, super me identifiquei com o tema. E é algo assim que eu acredito muito, eu tenho certeza. É necessário, né? Sim. E é algo que você vai estar falando hoje aqui sobre esse resgate dessa identidade que a mulher está perdendo, né? E isso é muito sério, isso é muito grave. Nós, enquanto família, a gente precisa se atentar para isso, porque famílias estão se desfazendo por conta dessa crise de identidade, né, Jaque? E não é brincadeira. Não é, a gente não está aqui para julgar, para ir contra as feministas, né? De Ao plantão. Contrário, né? Ao contrário. A gente se compadece da dor, porque existe uma dor muito grande. Olhando para as famílias, existe uma dor muito grande a ponto das pessoas não acreditarem mais nessa união para sempre entre marido e mulher, que gera filhos fortes, que vão gerar novas famílias fortes. Então, a gente precisa ter essa consciência de que é urgente e necessário a gente falar sobre isso. É urgente e é o único caminho para a gente realmente criar filhos melhores para o mundo. Porque se fala tanto, Jaque, de formar seres humanos melhores, mas a gente percebe que os valores familiares, os princípios familiares, eles estão se perdendo. Exato. E quando a gente fala de princípio, a gente tem que levar em consideração a família, a gente precisa levar em consideração o papel distinto entre o homem e uma mulher. Né? Por mais que a gente luta aí pela essa igualdade de gênero, a gente não pode negar, a gente não pode passar por cima da responsabilidade que cada um tem dentro da família, tem dentro do casamento, e somente assim a gente vai conseguir resgatar esses valores que estão se perdendo ou se não já se perderam. Né? Em muitas famílias, né? Já se perderam. Em muitas famílias. Jaque, para começar a falar do seu tema, família, mulher feliz, família feliz, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de quem é a Jaque, coach de mulheres, e como que você começou seu trabalho, como que funciona o seu trabalho aí com as mulheres. Então, como você falou no início, desde 2016... minha caminhada no coaching começou fazendo coaching, né? Eu fiz um processo de coaching num momento bem difícil da minha vida, porque eu já tinha a minha filha Maria Isabel, ela já era grandinha, né? Tinha quase 2 anos, eu engravidei do Samuel quando eu fui promovida a gerente geral do hospital. Eu sou enfermeira, né? Aquilo deu um embaralho na minha cabeça, eu saí de licença maternidade com a minha autoestima muito baixa, porque aqui dentro existia uma crençazinha de que mulher grávida e gestora não davam muito certo e que eu ia ser incompetente em algum lugar. Então, eu saí na licença maternidade do Samuel com essa crença de que quando eu voltasse eu ia ser mandada embora porque eu era muito incompetente. Ora, se eu fui promovida, como é que eu era incompetente? Mas eu saí assim. E no meio da licença eu passei por um processo de coaching que alavancou a minha vida, que mudou a minha vida. Eu posso dizer que o coaching entrou na minha vida com certeza pelas mãos de Deus. Que numa das sessões, quando ela falou, quando a gente foi falar sobre missão de vida, ali Deus me mostrou muito claro que a minha missão era ser mãe. A minha missão, a minha plenitude ia acontecer quando eu me dedicasse aos meus filhos de maneira plena. E ali, já saímos do processo de coaching, eu saí com um plano de negócios para alinhar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, porque eu queria estar mais perto dos meus filhos. Eu estava vivendo um momento muito difícil. Eu saía às 4 da manhã e voltava às 22 horas. Eu não via meus filhos, não via meu marido, não via ninguém. Então eu falei, eu tô morrendo, né? Eu saí com os planos de, em 2017... estar na época eu fiz um plano de sair de lá e montar uma loja de artigos religiosos, mas isso não aconteceu. E em 2016 eu não aguentei. Eu cheguei ao meu limite, eu falei, bom, ou eu saio desse emprego, que sou muito grata por ele,
Aprendi muito. O que eu trago para dentro do coaching, eu trago da gestão de pessoas que eu fiz lá. Mas eu falei, ou eu saio ou eu vou morrer. E ali eu conversei com meu esposo, vamos embora, vamos sair. Saí, deixei o emprego. Muitas pessoas disseram para mim, você é louca, você está maluca, você está deixando sua vida, daqui a pouco seus filhos crescem e vão embora. Outros disseram, Jaque, quanta coragem. Meu sonho era ter a coragem que você teve. Muitas pessoas disseram, mais pessoas disseram para mim que eu era corajosa do que eu era louca. Enfim, saí de lá para ficar em casa, Neuzelia. Eu não saí para trabalhar em outro lugar. Eu saí para ficar em casa e cuidar dos meus filhos. Só que quando eu saí, muitas pessoas começaram a dizer para mim, olha, você vai ser minha coach. Você vai ser minha coach, você vai ser minha coach. Porque depois que eu fiz o processo de coach, eu saí espalhando para todo mundo que o coaching era maravilhoso. Então, eu quis fazer isso também na vida das pessoas. Eu comecei a trazer isso para mim, para a vida das pessoas. E aí, as pessoas começaram a falar isso, eu comecei a ouvir assim, um sinalzinho. Jaqueline, presta atenção, com certeza. Ali, eu falei com meu marido, surgiu essa oportunidade, vamos fazer? Ele falou, faz. Nós já tínhamos feito um plano, né, de que daria, o dinheiro que eu recebi daria para a gente ficar até o final do ano, pagar nossas dívidas, porque a gente dividia as dívidas. Foi um dilema muito grande, porque eu ganhava quase 3 vezes mais do que ele, né? Então, foi um desafio. E fiz o coaching. Logo assim que eu saí do coaching, eu entrei na Academia de Mães Empreendedoras. E lá, como você sabe, como Thaís sabe, como a Fê também estava aqui, sabe, a gente passou por um processo assim muito, muito intenso. E foi ali que eu comecei a perceber que eu queria trabalhar com as mulheres. Só que olha que engraçado, eu comecei a trabalhar com as mulheres de acordo com a minha história de vida, que era uma história de dor nos relacionamentos. E eu comecei a buscar, então eu comecei a trabalhar nas redes sociais com mulheres solteiras que queriam curar as suas feridas para ter um relacionamento perfeito. Só que as mulheres casadas começaram a me procurar. Começaram a curtir, me seguir, falar comigo. Quando eu percebi, eu falei, gente, peraí, eu tô falando para menina solteira, né? Eu falava de como o homem tem que ser e tal. E começou a Deus falar para mim, olha, presta atenção. Eu comecei a prestar atenção. E foi aí que eu comecei a perceber que o problema não estava no relacionamento. O problema estava no interior da mulher. E que não era apenas a mulher solteira que estava com problema, mas todas as mulheres. E foi ali que eu comecei a entender que o que eu precisava era aprofundar os meus estudos e o meu trabalho na essência da mulher. Na feminilidade e no seu principal, na sua plenitude, na mulher enquanto mulher, que é a primeira grande missão que a gente vem para a vida é ser mulher. O homem vem para ser homem, a mulher vem para ser mulher, cada um com seu papel. E quando a gente está perdido nisso, não adianta a gente ser solteira, casada, viúva, pode ser o que for, a gente vai ter problema. E foi aí que eu comecei a aprofundar os meus estudos e personalizar os meus programas de coaching. Hoje, todos os meus programas, sejam desafios, seja o que for, eles são voltados exatamente para isso. Para que a mulher resgate nela aquilo que ela tem de essência. Aquilo que ela olhe para dentro dela e reencontre. Porque hoje nós estamos perdidas. Eu gosto de falar, Neuzeli, que nós nunca tivemos tanto poder de fala, nunca fomos tão abertas, com tanta abertura mesmo, mas nunca estivemos tão perdidas. Nunca. Nós estamos perdidas emocionalmente, perdidas fisicamente, perdidas espiritualmente, a gente já não sabe mais. Quero ser mãe, não quero ser mãe. Sou mãe, maltrato meu filho. Sou esposa, não quero ser esposa. Quero mandar no meu marido, sabe? Então, a coisa... Sou solteira, tô sofrendo. Tá louco. Tá uma coisa realmente louca. Então, é por isso que eu fechei o meu trabalho nisso. Muito forte a sua fala, viu, Jaque? E por mais que a gente enquanto profissional, né, que trabalha com esse nicho, né, voltado para a família, você para as mulheres casadas, a gente também sente essa necessidade
de resgatar essa identidade. Porque a gente também quer ter sucesso na nossa vida profissional, Sim. mas o conflito maior, essa busca, né, incessante, é porque a gente quer se dar bem em todas as áreas da nossa vida. A gente quer ser uma boa mãe, né? A gente quer ser uma boa profissional, a gente quer ser uma boa esposa, mas quando a gente não está bem com a gente mesma, a gente não consegue ser nenhuma coisa nem outra, Não, né? não Isso é adianta. muito. Não adianta. Se a sua alma não estiver ligada, conectada consigo mesma, né? E com o nosso Criador, porque Ele nos dá essa graça, né? Sim. Não adianta, né? Tem uma amiga minha aqui, que ela é... A Thaís Organize, ela tá falando com sotaque mais fofo, o seu. O seu? É, o seu. A Thaís, minha O amiga. meu? Ela tá falando que sotaque mais fofo. Sotaque de Mato Grossense, lá do tá interior vendo? do Mato Grosso. Ai, que legal. Muito lindo, adoro. Então, assim, amiga, Já. fala. Não, Pode falar. tô ansiosa para ouvir você. Nossa, eu gosto demais de ouvir. Gosto demais. Que bom. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do que a Lilian começou a falar lá na live dela, que nos tocou profundamente naquele dia que a gente participou, que por trás de uma mulher existe a sua família, né? Então, é bem interessante isso. Existem 3 degraus que a gente precisa subir para chegar a ser a mulher que a gente precisa ser. Quando a gente chega à fase adulta, quando a gente vira mulher, né, que a gente quer formar família, ter filhos, a gente precisa antes ter passado pelo primeiro degrau mais importante, que é o de um dia ter sido filha. Um dia ter recebido todo o alicerce. Por isso que a gente tem que lutar tanto pela restauração das famílias. Porque quando a gente hoje tem dificuldade de se encontrar enquanto mulher, muito provavelmente a gente teve dificuldade de se encontrar enquanto filha. Receber os valores certos, receber o exemplo dos pais, receber o amor, antes de mais nada, o amor da mãe que nos recebeu primeiro, que mudou a vida dela completamente por nossa causa, e também o pai. Então, antes da gente olhar para nós enquanto mãe, esposas e mães, a gente precisa olhar para nós enquanto filhas. Toda a nossa natureza feminina, o nosso olhar para a gente enquanto mulher, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, ela vem quase que 100% da figura da nossa mãe. A mãe é a primeira mulher que a gente conhece. E ela vai dizer pra gente como é ser mulher. Ela vai dizer pra gente se ser mulher tem que ser gorda, se ser mulher tem que ser muito magra, se ser mulher é ruim. Se a gente ouviu muito da nossa mãe que ser mulher é ruim, que ser mulher sofre. Eu sempre conto, né, que quando eu nasci, a minha mãe me viu pela primeira vez, a primeira coisa que ela falou foi: ah, meu Deus, mais uma para sofrer de cólica nesse mundo. Olha bem, tadinha, até hoje ela me pede desculpa por causa disso. Não tem que pedir desculpa, porque foi o sentimento dela. Mas ficou em mim. Tanto que eu sofria muito de cólica, eu ainda sofro, né? Mas eu tô trabalhando muito isso em mim por conta do resgate. Então, vamos só falar aqui a base. Então, a mãe mostra pra gente o que é ser mulher. A maneira como ela se veste, a maneira como ela fala, a maneira o que ela fala de ser mulher. A maneira como ela encontra a feminilidade no mundo dela, ela mostra para os seus filhos, tanto para o seu filho homem, mas para nós mulheres é a essência feminina. Nós nascemos mulheres, né? Nascemos corpo mulher, hormônio mulher, tudo mulher, mas é semente que vai sendo semeada e plantada. Quem é que planta isso? Quem é que semeia essa feminilidade em nós? É a nossa mãe. A nossa mãe que aprendeu da nossa avó, que aprendeu da nossa bisavó, que aprendeu e assim por diante. Então, por trás dessa mulher e dessa mãe, né, que hoje é mulher e mãe, existe alguém que um dia foi filha.
Então, a gente precisa entender e buscar isso. Resgatar essa base, esse alicerce. Ela foi filha, ela aprendeu a ser mulher com a mãe, e ela aprendeu o que é ser um homem, o que é a figura masculina com o pai. Seja ele bom, ruim, presente, ausente, não importa. Aquela figura, o que se falou do pai, o que se sabe do pai, o nosso pai, ele é o nosso primeiro grande amor. É a primeira pessoa, é a primeira figura masculina da mulher. Então, no momento em que a gente começa a observar que há algumas décadas a gente vem tendo uma quantidade de divórcios muito grandes, uma quantidade de desavenças muito grandes, muita violência na família, a gente vem criando mulheres que não sabem aonde elas vão, para onde elas vão. Elas não acreditam que podem ser felizes no amor. Elas têm uma memória, ainda que inconsciente, que ela não pode se sujeitar a um homem porque a mãe um dia foi submissa de um jeito pejorativo, né? Não da forma bíblica que a gente conhece, mas ela foi submissa de maneira a ser humilhada e rejeitada. Então ela olha, a filha olha para a mãe e diz: isso é ser mulher? Eu não quero ser. Né? Eu não quero. Ou então, ainda que ela guarde isso na memória dela, quando ela vira esposa e mãe, ela vem e traz tudo de volta. Ela tem aquilo como padrão. A nossa infância, ela forma o nosso padrão. Então, aonde é que a gente tem a base? Na fase da infância. E é por isso que a gente hoje fala. A Thaisa disse assim, por isso que é tão importante essa consciência, para que as famílias resgatem esses valores. Exato. Quando a Ellen está aqui, fala. Quando você fala sobre essa questão da gente olhar, né, para o nosso papel enquanto filha e observar, né, os nossos antepassados, é interessante que a gente precisa entender que o sistema familiar, ele é um sistema vivo, né? Ele não é só Vivíssimo, aqui, né? Exato. Ele não é só aqui, né? A gente fala muito disso. Exato. Sim. E para você entender o hoje, né? Até fiz outro dia um post, né? O adulto que eu sou hoje diz muito sobre a criança que eu fui, né? Ou vice-versa, a criança que eu fui diz muito sobre o adulto que eu sou. Sim, então, é muito importante eu olhar para lá, olhar para trás, olhar para essa criança, para que eu possa entender o que está acontecendo aqui e agora. Né? A minha mãe sempre fala assim, a minha mãe fala, eu fiz pedagogia, né? E você fez a faculdade errada, você tinha que ter sido psicóloga, porque você se questiona muito, você quer saber muito do passado, porque eu pergunto muito para ela, mãe, como eu era? Eu quero saber tudo, como que foi minha avó, como que foi minha tia-avó, eu fico querendo saber, e ela fica louca. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque é a nossa história. É a nossa história, nós somos a nossa história. E é importante também, Neuzeli, a gente deixar claro aqui que é muito fácil falar quando, por exemplo, meu pai e minha mãe daqui a 4 anos vão fazer 50 anos de casados. É muito fácil falar que eu tenho que olhar para a minha história quando eu vejo meus pais chegando aos 50 anos de casados, porque provavelmente eu vi mais coisa boa do que coisa ruim. Né? Sim. É mais doloroso quando a gente encontra uma família que foi desestruturada por uma violência, por um divórcio, por um abandono, seja o que for. Mas não tem jeito. Para você andar para frente, você precisa fazer as pazes com esse lá atrás. E aí, é muito importante que a gente fale sobre isso quando a gente fala da plenitude da mulher. Porque se a gente não aprendeu a ser mulher, se a gente não aprendeu o que é um bom relacionamento com o marido, a gente vai ter muita dificuldade. E a gente vai ficar lutando contra o filho, a gente vai jogar tudo em cima do marido, a gente vai ficar vai ficar parecendo cão atrás do rabo, sem ter a menor ideia do que está acontecendo.
Então, isso é muito importante. Quando eu falo sobre a essência feminina, quando eu falei lá na live, né, de que a gente tem que ser, a mulher, a força Tá da cortando. mulher está no ouvir o outro. Tá cortando? Tá dando uma cortadinha, mas voltou. Pode continuar. Voltou? Então, a força feminina está no ser mulher, no se reconectar com sua natureza feminina, com seu ciclo menstrual. Agora, se eu passei a minha vida vendo a minha mãe sofrer de cólica e dizer para mim que é horrível sofrer de cólica, blá blá blá, muito provavelmente eu vou correr disso. Eu não vou querer saber disso, né? E aí é importante a gente lembrar, é muito importante isso. Num dos desafios que eu faço, aí eu faço esse exercício da gente olhar para a menina que a gente foi. Só que hoje, por mais difícil que tenha sido o relacionamento com meu pai, o relacionamento com a minha mãe, hoje eu sou uma mulher adulta e eu preciso fazer as pazes com isso. E eu preciso resolver isso, mas não mudar o meu passado. Eu preciso honrar os meus pais. Isso é mandamento, né? Eu preciso Sim, honrar os sim. meus pais. No momento em que eu Não tem honro nada, não eles, tem nada a ver com, não tem nada a ver com terapia nem com constelação familiar. Você tem que honrar os seus é honrar. antepassados, honrar E o seu não, e pai, outra honrar o coisa, seu pai. não é amar e querer mudar essa pessoa, é honrar. E eu gosto muito de dizer isso. É dizer sim para essa pessoa, independente do que aconteceu, porque não sei, isso é muito importante, né? Eu não sei se na época da minha mãe, se ela tinha a condição, a educação necessária para me ensinar o certo. Eu com certeza tenho certeza que ela deu tudo de si para me dar o melhor. Então, uma coisa que eu ouvi no curso que eu fiz, né, com a mentoria com a Ana, foi muito bonito ela dizer: quantos sims nossos pais tiveram que dar para que nós estivéssemos vivos hoje? Quanto sim nossa mãe teve que dar para os 9 meses de gestação, para as dúvidas. Nós que somos mães sabemos, quando a gente engravida, quanta dúvida, quanto medo de morrer, quanto a gente se Nossa, doa na hora do parto, nas noites sem dormir. Pode ter sido que ela não tenha te dado todo o amor que ela tinha, porque ela não tinha. Pode ter sido que ela pode ser que ela tenha te ofendido, pode ser que ela tenha te falado muitas coisas, mas o dom mais precioso que eles te deram foi a sua vida. Então foi a isso é vida. muito precioso e é o Isso, clique. Esse é isso é o muito clique profundo. para É você profundo fazer, demais. para você fazer a transição da filha para esposa e mãe. Então, se você não tem resolvido na sua natureza, na sua vida, as questões enquanto filha, você vai ficar correndo, porque você vai repetir padrão da sua mãe com seus filhos. Outro dia, uma das minhas clientes falou assim para mim, me mandou uma mensagem: Jaque, me ajuda, eu tô com um problema sério com a minha mãe. Olha como foi incrível. Ela falou assim: eu tô com um problema muito sério aqui, eu não sei como resolver. Minha mãe exige muito de mim. Ela quer me controlar, ela quer que eu decida a minha vida já aqui, pior já. Eu não sei o que acontece, os meninos, eles não me obedecem. Eles não me obedecem, eu falo com eles, não me obedecem. Aí eu respirei fundo e falei: então, lê de novo o que você disse. Você está reclamando da sua mãe, dizendo não para a necessidade de controle dela, mas você está repetindo para os seus filhos a mesma necessidade de controle o tempo inteiro. E ela falou: meu Deus, é verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque a gente não honra, a gente está desonrando. Ok, você pode decidir como adulto: olha, ela quer mandar em mim, mas eu não preciso mais que ela mande, eu sou uma mulher adulta. Então é muito importante que a gente faça isso, para se reconectar com a nossa natureza feminina, para começar a ouvir de novo o que é ser mulher. Talvez sua mãe não Ô, tenha te Jaque, ensinado, porque ela não olha, sabe. olha, Fala. é muito, muito gostoso ouvir você falar, sabe? E a gente já se conhece há um tempão. E você sabe que eu não fui criada pelo meu pai, né? Eu fui criada só pela minha mãe. Já te contei isso. Uhum. E hoje, né? E eu a ficha só caiu depois que eu me casei, né? E que eu comecei a me relacionar
com meu marido, depois que eu tive filho também, que aí as coisas ficaram muito mais intensas. Então, assim, as coisas, o meu relacionamento, né, ele só melhorou quando eu olhei para esse pai que eu não tive, né, que eu não entendia, né, que eu não conseguia entender. Eu já falei isso para você. Já. E eu sempre falei com muita raiva, né, porque eu não entendia qual era o papel dele na minha vida. E depois que eu, né, busquei ajuda, é importante, né, a gente buscar ajuda, a gente reconhecer que a Sim. gente precisa de ajuda, até por você querer que a sua família dê certo. Enquanto Exato. você estiver brigando, né, em conflito no seu ambiente familiar, enquanto você não reconhecer que você precisa buscar ajuda porque alguma coisa está errada, as coisas não vão melhorar. E é interessante que quando eu olhei para esse pai que eu não tive, que eu não entendia qual era o significado dele na minha vida, por que que ele existiu, né? Hoje eu tenho um outro olhar para isso, que eu consegui resolver aquele conflito que eu tinha com a minha mãe. Eu também tinha muito conflito com a minha mãe. Eu não conseguia olhar e ser grata por tudo que ela foi, por tudo que ela fez, por ter criado 3 filhos, né, sozinha, com muita luta. Eu sempre olhava, acho que a minha raiva, né, aquela minha ira, porque eu faltou amor, faltou aquele aconchego de mãe. Mas hoje eu entendo tudo isso. Só estou colocando aqui para exemplificar. Sim, sim. Depois que eu olhei para todas essas questões lá atrás, que eu consegui resolver os conflitos dentro da minha casa. É muito sério, isso é muito forte, isso é muito profundo. Muito profundo. Porque o que acontece, Noseli? Eu vi eu até postei isso outro dia. Quando a gente tem essas questões a serem resolvidas, o que acontece é que é como se a gente estivesse no carro, pegando uma autoestrada para dirigir, olhando para o retrovisor. Você quer andar para frente, mas você está olhando para trás. Ninguém dirige olhando o retrovisor. Você vai lá, de vez em quando você olha e tal para te dar angulação, mas ninguém dirige olhando para trás. E no momento em que você resolve isso, olha aqui, vamos fazer aqui uma comparação. Você vira, olha para os seus pais e resolve. Quando você volta, você recebe essa autorização para seguir adiante. E é assim que a gente tem que olhar para o nosso marido e para os nossos filhos, para que a gente possa juntos fazer com que nossos filhos também cresçam prontos para seguir adiante e não ficarem olhando para a gente. Então, no segundo momento, primeiro a gente falou como filha, né? Ó, a Thaís está dizendo também, não conseguia no início, quando descobri que faltou o direcionamento certo, viu? Isso aí, Thaís. O pessoal tá falando a beça, ó. Olha lá, tem bastante coisa aqui, ó. Feminilidade, quando a gente trabalha essas questões. Por quê? Porque realmente a gente tem... Eu não sei você, Neuzeli, mas, por exemplo, isso era um pensamento, coitados, eles nem tinham ideia. Mas o meu pai me ensinou desde pequena que eu tinha que crescer e estudar para não depender de marido. Olha, o meu pai, ele é super conservador, eu sempre... mas sempre cresceu falando isso. E tanto que o meu maior conflito era esse. Era como que eu vou sair agora? Eu tô morrendo aqui, que eu não quero trabalhar fora mais, mas como que eu vou sair que agora eu vou depender? Aí, até hoje, fez 2 anos que eu saí do trabalho, até hoje ele vem e me pergunta, você não se arrependeu? Não, pai, não me arrependi. E digo sim, porque ele aprendeu assim. Né? Eu ensinei a minha irmã e a minha mãe sobre essa questão. Toda vez que vocês olharem para ele e verem que tem algo nele que é contrário àquilo que a gente quer, diga sim. Eu digo sim, pai, eu te amo. Eu falo isso para ele. Eu te amo do jeito que você é. Eu não quero que você mude. Você é o melhor pai que você pode ser para mim. E eu me emociono porque ele é o único pai que eu tenho e é o melhor. Ele dá o melhor. Ele dá a vida por nós. Minha mãe estudou até a 4ª série primária apenas. E me ensina muito mais do que qualquer mestrado, graduação, tudo, qualquer coisa. É aquela que diz sim para tudo. Quando ela percebe... É uma coisa que eu gosto nela e que eu imito ela. Quando ela ouve a nossa voz pelo WhatsApp. Ela já retorna e diz, tem alguma coisa errada aí. Não tá bom. Sabe? Se eu demoro para responder, ela já começa, né? Já começa a perguntar. Então, assim, é uma ligação, gente, que
que não tem explicação. É uma ligação eterna. E sem eles, nós não somos nada. Sem eles, sem nossos avós, sem nossos bisavós. A gente precisa conhecer a nossa história. Só para você ter ideia, Neuzeli, a primeira turma que eu fiz do AMICE, uma menina, eu me emocionei muito com a história dessa menina, porque a mãe dela morreu no parto e o pai dela entregou ela para um casal de irmão dele para cuidar. E ela chegou, ela não tinha, ela só queria, o que ela queria no programa era ter a autoestima elevada para conseguir um namorado. Só que ela se bloqueava sempre. Ela dizia que ela não conseguia se doar para ele, para qualquer homem. E a gente começou a trabalhar ali, começou a trabalhar valores e tal. Ela começou a perceber da necessidade que ela tinha, porque tudo que ela sabia da mãe e do pai dela era por histórias que outros contaram. Quando ela colocou na prioridade dela conhecer a história dela, conhecer o pai dela, foi lindo e transformador. Logo em seguida, ela arrumou um namorado. Tá uma graça lá, toda hora manda foto e tal, tá no stories. É lindo. Por quê? Porque virou outra mulher, porque deu clique no momento em que a gente honra aqueles que nos trouxeram ao mundo. Sim. Agora sabe? Você imagina, Jaque. Agora você imagina como era a Neuzeli, que cresceu, né, graças a Deus, por uma mãe, criada por uma mãe muito forte, mas que tudo quanto é coisa relacionada ao homem era de pior, né? Então, eu e a minha irmã, a gente cresceu sempre ouvindo o pior dos homens, porque ela sofreu, né? Então, imagine imagina a Neuzeli menino, Neuzeli brava. Eu imagino como é que seja. Eu sei. E olha que incrível, né? Porque a gente recebeu esse resgate, e a importância de resgatar esse feminino, né? É preciso olhar lá para trás. Não tem outro caminho. Não tem. Porque todo o alicerce que a gente tem de vida veio deles. E aí, saindo do degrau, que senão a gente vai perder aqui a hora, saindo do degrau de filha, sim, a gente chega no segundo degrau de esposa. Eu já recebi tudo que eu tinha que receber, e quando eu entro no degrau de esposa, eu não entro para dar nem receber, eu entro para partilhar. Né? Eu entro para partilhar. São duas histórias, são duas famílias diferentes, como é que eu vou dizer? Eu vou usar a questão dos sistemas, mas são dois sistemas familiares diferentes que se cruzam, mas que não são. Eu gostei muito da Ellen falando isso. Nós não somos metade do outro, nós somos completos. O único que completo que falta na gente é Deus. Então, para a gente trabalhar essa questão da esposa, você tem que entender que seu marido está ali para partilhar, para vocês partilharem. E não para você ficar recebendo dele, recebendo, ou só dando. Tem que haver um equilíbrio. Quando a gente entra nessa questão da esposa, é a hora do partilhar. São dois adultos, deveria ser, né? Deveria ser dois adultos que decidiram dar as mãos e seguir olhando para frente juntos. Não é ficar um olhando para o outro, me dá carinho que eu te dou carinho, Não, isso faz parte do relacionamento. E relacionamento a Ellen já arrasou aqui. Entendeu? Ela falou muito bem. Então, no momento em que eu venho com uma bagagem diminuída do degrau de filha, eu entro num casamento para ser feliz, para ser mimada, para ser reconhecida, para ser exaltada. E se isso não acontece, o meu marido é muito ruim, o meu marido é isso, poxa, porque ele não me dá atenção, porque ele não me dá isso, porque ele não me dá aquilo. E aí a gente entra com esse monte de crença errada. Também não quer fazer nada para o marido, também acha... Não, eu ouvi muitas mulheres falando, não, marido não ajuda, marido tem mais a obrigação. Não, a gente se ajuda, é ajuda mútua. Casamento é segurando o outro. Isso... E essa é uma questão, só para aproveitar a oportunidade, essa é uma questão que eu trabalho muito, que eu trabalho nos meus processos do coach, e também eu vou trabalhar no programa Família que eu quero ter. Que legal, que legal.
a importância da gente aprender a dar esse primeiro passo, né? A gente vai focar muito nessa questão do relacionamento, tanto de casal, tanto de filho, também o relacionamento familiar como um todo. Aprender a dar o primeiro passo, porque às vezes a gente quer brigar por tudo, né? Uma toalha molhada em cima da cama vira uma guerra, né? Então a gente aprender... É aí que a gente está falando, né, Eurezeli? Você falou perfeitamente. A gente quer o quê? A gente só quer receber. Por quê? Porque se ele deixou a toalha molhada lá, ele está infringindo a minha lei de que a toalha não era para estar ali. Então ele tem que entrar no meu ritmo, sabe? É lógico que dá para conversar. Se casamento fosse isso, né, gente? Poxa, se casamento fosse só isso, casamento é muito mais do que isso. Casamento é partilha de vida, é partilha de história, é contar um com o outro. E a mulher tem um papel essencial nisso. Somos nós quem percebemos quando as coisas não estão boas. O homem não percebe nada. Não adianta a gente querer. O cérebro do homem não percebe. A gente corta dois dedos do cabelo, a gente quer que ele saiba. Ele não sabe. Sabe? Não vai saber, o cérebro do homem não computa isso. E aí é que entra a importância de você conhecer os valores, né? Você conhecer os valores. Quando você conhece os valores do outro, você evita aí um monte de conflito, né? Às vezes o seu valor está relacionado... Eu atendi uma cliente que um valor muito forte para ela era a organização. Ela é extremamente organizada. E o marido é rotina, ele é rotineiro. E ele sempre... era a responsabilidade dele manter a cozinha ali organizada, sabe? Uhum. Bem organizadinha ali. Era um combinado entre eles, sabe? Eu não lembro o que ela estava fazendo. E ela preza muito pela organização, sabe? E ela estava fazendo uma comida e deixou a panela suja, sabe? Deixou a panela suja porque ela ia aproveitar aquela raspinha da panela para fazer um molho para pôr na carne. E como era hábito dele deixar aquele lugar limpo e arrumado, né? Era a rotina dele fazer aquilo. Ele foi e lavou a panela sem a permissão dela. Ele estava só cumprindo a obrigação dele. Sim. E isso virou... imaginar que alguém queria uma panela suja, né? E isso virou um ressentimento. Ela ficou com muita raiva. E depois ela só foi entender, né, que ele estava cumprindo o papel dele, que era o combinado entre eles, quando ela veio para a sessão e a gente foi conversar sobre os valores, né? Quando ela fez aquela investigação para tentar descobrir quais eram os valores deles, que ela colocou, ela lembrou desse exemplo, ela falou, nossa, eu fiquei com tanta raiva dele, ele só estava cumprindo aquilo que era responsabilidade dele. É muito interessante isso, É muito sabe? interessante, isso é muito importante. Eu digo que esse processo de autoconhecimento, ele é contínuo e é para sempre, e é muito necessário, a gente precisa entender isso, né? Para a gente se melhorar, porque o que a gente busca que o outro melhore, a gente precisa olhar para a gente. Nós, mulheres, estamos tão perdidas que a gente quer. Bom, a gente quer ser independente, a gente não quer ser o que o homem dê satisfação, mas a gente quer carinho, a gente quer amor, a gente quer cuidado. Fica confuso para o homem, né? Fica meio confuso para o homem, ele não sabe mais o que a gente quer. Aí ele quer, você quer ser cuidada, mas eu não posso abrir a porta para você, que é ofensa. Eu não posso pagar a conta para você, que é machismo. Entendeu? Então a gente precisa olhar para essas crenças erradas. E aí, meus Eli, a gente chega no terceiro degrau, que é o auge da feminilidade, que é a mãe, que é a maternidade. O nosso... Oi, tá cortando. Será que caiu a conexão? Tá voltando. Ai, que bom. Olha, voltou. Tem tanta partilha. Já que o tempo tá fechando aqui, sabe? Vai começar, vai cair uma chuva. Eu acho que vai dar uma... maternidade, eu acho que dá pra gente acabar. 45 dá tempo.
Tá. Você quer se parar, aí você quer falar um pouquinho sobre o programa, que eu vou fechar com a maternidade. Pode concluir, que eu acho que essa Então, parte é muito importante. Pode concluir. É importante porque, assim, eu como filha recebi a base, como esposa eu partilho essa base com alguém. Quando chega na maternidade, é hora de dar, é hora de se dar, é hora de se doar. Hoje a gente está tão perdida nessa questão que a gente acha que filho é presente, que tem que fazer tudo que a gente quer. E quando eu falo de fazer tudo que a gente quer, eu não estou falando de educação, não. Porque pai é autoridade e tem que dar limite para os seus filhos. Não é disso que eu estou falando. É de ser um bibelozinho na nossa mão. Então a gente chora se a criança não quer saber da gente, a gente fica magoado, faz chantagem emocional. Por quê? Porque a gente, no fundo, está querendo nos filhos receber aquilo que a gente não recebeu dos nossos pais. Então, a hora da maternidade é a hora em que a mulher é mais solicitada. É a hora da doação. Se a gente não está pronta para se doar, a gente não está pronto para ser mãe. Porque mãe é doação mesmo, é aquela loucura dos 3 primeiros meses, enjoada, não tem barriga, a gente acha que está barriguda. É a doação, é do amor e da vontade de dormir que a gente não consegue, da mudança do corpo e depois da chegada da criança, da amamentação, né? A amamentação é uma coisa muito linda, inclusive na questão do nosso receber, né? Se a gente foi amamentado pela nossa mãe ou não. Então, você recebeu, partilhou e agora é hora de doar. Se você não está bem com você mesma, você vai reclamar de tudo, você vai brigar com seus filhos à toa, você vai bater neles, você vai ficar impaciente, a sua vida vai virar um caos. E é por isso que é urgente que a gente faça esse resgate. É por isso que é urgente que a gente olhe para dentro da gente mesmo e que a gente resgate a sensibilidade. Quando eu me dou por inteiro, eu me dou na minha alma. Eu olho para os meus filhos e eu vejo a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida. Eu dei a vida a... Oi. Alguém Voltou. me ligou aqui. Alguém me ligou aqui na hora da palestra. Então a gente precisa olhar para isso. Quando a gente está feliz por dentro, e aí a felicidade por dentro é fazer as pazes com a nossa história, entender que o meu marido ele não é um presentinho que ele tem que fazer tudo que eu quero, assim como ele também tem que entender que eu não sou, né? E se eu estou falando de ida e volta, mas aqui a grande maioria é mulher, né? E saber que os filhos, eles não estão ali para nos dar nada. Eles estão ali para receber de nós. E assim a vida vai voltando ao ciclo normal de dar e receber. Eu amei reconhecer isso pelas constelações familiares, na questão do receber dos pais e passar à frente para os nossos filhos. Isso é honrar pai e mãe, gente. Não tem nada mais divino do que isso. Né? Então, a gente precisa disso. Jaque, fala. E quando a gente olha a gente entende como que funciona esse sistema familiar, né? Quando a gente fala nessa questão da mulher mesmo, quando você entende como que funciona, qual é o papel de cada um dentro do sistema, é que a gente se permite ser mulher. Exato. E que a gente se permite ser cuidada. Né? Que, por causa de toda essa crise de identidade, a mulher não quer se permitir mais ser cuidada. Mas está sofrendo. Mas está sofrendo. Porque ao mesmo tempo que ela não se permite ser cuidada, ela também se revolta porque o homem não presta, o homem não quer saber de nada, o homem não é carinhoso, né? E não é educado. Mas a mulher também não está permitindo que ele seja tudo isso, né? E quando a gente entende o papel de cada um dentro do sistema familiar, é que a gente começa a se permitir, né? Exato. É exatamente isso. E se a gente fosse falar hoje sobre, eu falo muito sobre isso, se a gente fosse falar hoje sobre empoderamento verdadeiro, se a gente... Acredito que você, com seu pequeno, saiba disso. No momento em que você define como mulher, que você vai implantar uma rotina, que você se dedica na sua casa, você vê que a sua casa muda toda, a casa que muda.
Ali você grande. Então, quando eu saí do trabalho, meus filhos almoçavam de frente para a televisão, sempre vendo o mesmo um negócio lá do Frozen, todo mundo comendo na sala. Um dia eu falei assim, cara, de quem é a responsabilidade de mudar isso? É minha. Um dia eu falei, Sim. crianças, a partir de amanhã, vamos todos comer na mesa. Lógico, teve trabalho? Teve, eles eram pequenos, demorou. Mas em 15 dias eles já não sabiam mais o que era televisão. Não sabiam mais o que era televisão. E quem é que dá esse tom? Somos nós. Não adianta Esse toque a gente querer... especial. É um toque especial. Quem faz o lar, né? Na verdade, a casa, ter cheirinho, que eu falo cheirinho de lar, né? É aconchegante, não é o homem, é a mulher, não adianta. Não adianta, ela pode ganhar o dobro do salário do marido, mas o marido não tem a capacidade de fazer esse papel porque não cabe a ele. Esse papel é nosso. Né? E olha, Nilzeli, ele pode perfeitamente te ajudar a arrumar a casa. Ele pode te ajudar, mas ele não sabe onde ficam os detalhes. Ele não sabe, não adianta a gente querer, né? Isso é muito importante a gente dizer isso. A gente tem que entender que eles podem ser colaborativos, sim, né? Eles podem ser, né? E é importante que eles sejam. Eles são. Sim. E quando a gente descobre isso, Jaque, o nosso papel, quando a gente entende, né? Não é descobre, né? Quando a gente entende, porque a saber a gente sabe, mas a gente não quer aceitar. Quando a gente entende, é libertador, né? Tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais leve porque você... E isso tem, desculpa, eu te cortei. Isso tem uma justificativa na nossa natureza mesmo. Lembra? Eu falo sempre, nós somos interior, nós somos a casa, o homem vem até nós, né? É ele que adentra a gente. Assim é a nossa casa. Por isso que a casa é mais preciosa para nós. Por isso nós é que nos preocupamos com a decoração, nós é que nos preocupamos com a cor da parede, nós é que nos preocupamos com a cor dos móveis. Uma vez ou outra tem um homem que se preocupa com isso, mas não é dele. Por quê? Porque quem é interior somos nós. Nós é que somos tenda, nós é que somos casa. A gente é que recebe o homem dentro da gente, a gente é que recebe a semente, a gente é que recebe a criança. É a gente que recebe. Então a nossa casa, ela é extensão da nossa alma, do nosso interior. O nosso lar, ela é extensão daquilo que nós somos. Isso é tão profundo, né? Profundo. Eu ouvi você falando sobre isso na última live que você fez, sobre a força feminina, muito forte. Ô, Jaque, e só para esclarecer sobre a questão do programa Família que eu quero ter, porque às vezes o que eu percebo muito nos processos que eu conduzo é que as mães, né, que eu atendo mães na maioria, elas chegam completamente confusa sobre o estado atual de como que está ali o ambiente familiar. Elas chegam assim perdidas e elas acham que realmente não tem mais jeito. E quando a gente começa a fazer um trabalho, né? E elas passam a ter clareza de todas as áreas da sua vida, quando a gente aplica algumas ferramentas para gerar essa clareza, e elas entendem, né? Que ainda não chegou no fim. Que ainda não chegou no fim, que é possível, né? Que tem jeito, né? É libertador, né, para elas, sabe? Então, assim, o que eu quero esclarecer para quem está na live, se você quiser saber mais sobre o programa Família que eu quero ter, eu deixo um link aqui na bio, né, para que você possa entrar para um grupo VIP. Amanhã eu vou estar entregando todas as informações de estrutura,
de como vai funcionar esse programa, e você vai ter a oportunidade de entrar para essa primeira turma nesse pré-lançamento, porque o lançamento oficial vai ser na segunda-feira, e realmente esse programa é para você que deseja, né, alcançar e conquistar essa família que você tanto sonha, né? Que olhar você quer ter para sua família? Qual o olhar que você... Como que você idealiza essa família? Então, assim, o programa Família que eu quero ter, ele foi todo estruturado para te trazer esperança. Porque às vezes você não está entendendo o que está acontecendo aí, né, dentro da sua casa. Não tem mais jeito. E uma coisa que eu vou falar, porque já falaram isso para mim, né? E não adianta você trocar de relacionamento, porque o problema ele vai continuar. Porque você precisa tratar esse problema. Você pode trocar de marido, né? Você pode ter filho com outra pessoa, mas o problema ele vai continuar, porque você precisa identificar aonde está a raiz desse problema. Por isso que quando a gente fala que o sistema familiar ele é vivo, né? Ele precisa passar por dentro do programa Família que eu quero ter, a gente diz que é uma análise investigativa, que é esse olhar mesmo para o sistema, olhar para trás e ver a origem, a raiz desse problema que você acha que às vezes é tão monstruoso e às vezes não é nada disso. Porque falta clareza, né? E é uma das habilidades que a gente vai trabalhar dentro do programa. Gerando a clareza, a gente vai trabalhar o foco, né? Foco na estrutura da sua rotina em família, foco nos seus relacionamentos, na sua comunicação, como que você vai guiar a sua comunicação em família, como que você vai guiar a sua comunicação com o seu marido, com os seus filhos, porque, como eu falei lá atrás, dá o primeiro passo. Será que você está se permitindo dar esse primeiro passo? Porque às vezes a gente fica muito no jogo do empurra, culpa o outro é isso, o outro. A Ellen falou sobre isso, né? O outro que é o que faz tudo errado e a gente não se permite dar esse primeiro passo. A gente quer brigar por tudo, né? Tudo vira conflito. Faltam 2 minutos. Você vai me botar o link aqui? Não vou colocar o link. Tá, o link tá na bio. Tá na bio. É só você entrar para o grupo VIP. É só entrar para o grupo VIP lá, no primeiro botão, que amanhã eu vou entregar as informações antecipadas de como vai funcionar o programa Família que eu quero ter. E eu te agradeço, Jaque. Vai ter preço especial? Vai ter um preço especial no pré-lançamento. Então, são só 5 vagas. Você já pode garantir a sua vaga dentro do grupo amanhã, porque na segunda-feira eu vou abrir para o público aqui no Instagram. Então, você não pode perder essa oportunidade amanhã. Não perde, hein? Jaque, obrigada, viu, pela sua presença, por tudo que você falou aqui, que foi maravilhoso, assim. Eu queria estar aí pertinho de você para te dar um abraço. Eu também, sinta-se abraçada. Torço muito. Para quem não segue a Jaque, segue lá no Jaqueline Bastos, coach. Quem não segue a Neuzeli aí, ó, Escola de Pais Brilhantes. Maravilhoso. Isso. E a gente marca que eu quero ter. É isso aí, Jaque. Obrigada, gente, por todo mundo que participou da Semana Família que eu quero. E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Jaque, um beijo. Beijo, amor. Fica com Deus. Tá? Beijo, tchau.